paz, boa tarde. Meus amores, hoje a nossa aula de geografia, tá? Nós vamos fazer atividades que estão na página 105 até a página 108. E hoje é muito importante que você faça as atividades com a ajuda do papai ou da mamãe, tá bom? Ou da pessoa que estiver aí com você, tá? Porque elas são atividades que na escola seriam mandadas para casa, tá bom? São entrevistas e você vai fazer essas perguntas para algum adulto da sua casa, tá? Então vamos lá. Então, o nosso assunto de hoje, ele é direitos do trabalhador. Aí na imagem, você tem uma carteira de trabalho, tá? Eu não sei se você já viu alguma, mas essa é uma carteira de trabalho. Você pode pedir para os seus pais ou para quem esteja com você, para você conhecer como é uma carteira de trabalho, tá bom? Essa carteira, nós, trabalhadores, nós utilizamos quando nós quando nós somos contratados por alguma empresa. Então, nós levamos essa carteira para que ela seja assinada e assim nós possamos receber o nosso salário e termos todos os nossos direitos garantidos, tá? Mas isso nós vamos conhecer à frente, tá bom? Então, vamos lá. Página 105 do seu livro de Geografia, tá? Antes de nós iniciarmos a respeito dos direitos, né? Nós temos que conhecer a história, né, do Brasil. Por quê? Porque na história do Brasil, muitos grupos eles contribuíram para que o país fosse o que é atualmente. Então, para que o Brasil chegasse ao que é atualmente, ele passou por várias fases, né? E o trabalhador não foi diferente. Olha só, eu tenho aí a primeira imagem, né, do início do século aí 16, quando os indígenas trabalhavam para os portugueses como escravos. Eles eram escravos dos portugueses e eles trabalhavam cortando e transportando madeira até o litoral para ser entregue a Portugal. Depois, um pouquinho depois, vieram os africanos, que foram obrigados a trabalhar como escravos na produção de cana-de-açúcar, nas minas, nos serviços domésticos e em todas as áreas onde o trabalho fosse necessário. Então, o trabalho no Brasil começou com os indígenas como escravos, passaram para os africanos como escravos. No século XIX, com o fim da escravidão, o trabalho assalariado, ou seja, o trabalho pago em dinheiro, passou a ser praticado, tá? A partir de então, o país se fortaleceu economicamente por meio do trabalho assalariado e da produção crescente. Então, a partir do século XIX, foi que iniciou o trabalho assalariado, que as pessoas começaram a receber pelo seu trabalho, ok? E olha só, você sabia que a palavra salário vem do latim salarium e significa pagamento com sal? Já pensou você trabalhar e no final do seu trabalho você receber sal como pagamento? Isso! Na Roma antiga, o sal ele era considerado raro e de muito valor. Podia ser trocado por vestimentas, armas e alimentos e também
usado como pagamento pelo trabalho realizado por alguém. Hoje em dia, na língua portuguesa, o salário ele refere-se à remuneração em dinheiro recebida por um trabalho prestado por um empregado. Então, na Roma Antiga, como era que eles pagavam as pessoas? Isso, eles pagavam elas com sal. E olha aí o trocando ideias. Você gostaria de receber sal como pagamento por um trabalho? O que você acha? Responde aí no seu livro. E você sabe quanto custa 1 quilo de sal hoje? Naquela época, o sal ele era muito raro e por isso ele era muito caro. Mas hoje em dia, você sabe quanto custa? Será que ainda é muito caro assim? Provavelmente você não deva saber, mas os seus pais sabem quanto custa 1 quilo de sal, sim, tá? Terceira questão. Atualmente, que produto poderia ser usado como pagamento por um trabalho realizado? Se você fosse trabalhar e o trabalho fosse pago em produto, né? Não em dinheiro, mas em produto. Que produto hoje em dia é o mais caro e que você acha que deveria ser recebido como forma de pagamento aí por você? Pensa aí e me diz a resposta. E que vantagens o pagamento em dinheiro oferece ao trabalhador? Bem, o pagamento em dinheiro, ele nos garante, né, nos dá a oportunidade de pegar esse dinheiro, pagar as nossas contas, né, e assim sobrevivermos como família, não é verdade? Por quê? Nós pegamos o nosso salário em dinheiro, pagamos todas as contas, vamos ao supermercado, compramos mantimentos, compramos coisas essenciais para a nossa família, né? Então, essas são as vantagens, né, de nós recebermos o nosso pagamento em dinheiro, tá? Agora, vamos lá para as leis do trabalhador. Bem, até meados do século XIX, não havia no Brasil lei que regulamentasse o trabalho ou os direitos do trabalhador, tornando-se necessário, então, reclamar melhores salários e condições de trabalho, pois era comum que uma pessoa cumprisse uma jornada de 12 horas de trabalho por dia, não ter férias, receber a quantia que o patrão achava justa, entre outras situações consideradas exploratórias. Lembra quando nós falamos sobre a sociedade na Revolução Industrial, né? Logo no início, lá que nós falamos das sociedades, que as pessoas trabalhavam nas sociedades das indústrias, que as pessoas trabalhavam nas indústrias, eram crianças que trabalhavam, eram pessoas que trabalhavam 12 horas e eles viviam assim numa situação muito difícil? Pois é, era essa situação aqui, tá? Então, com a Constituição de 1943, os trabalhadores brasileiros passaram a ter alguns direitos assegurados. Mas o que é Constituição? Bem, a Constituição brasileira, ela é esse livrinho aí, ó, que está na imagem, tá? Então, esse livrinho, ele é um conjunto de leis, normas e regras de um país ou uma instituição. Então, nosso país, ele é regido por essas leis que estão aí nessa Constituição. E nessa Constituição tem os direitos, alguns direitos assegurados do trabalhador, tá? Então, quais foram esses direitos que a partir de 1943 passaram a ser assegurados ao trabalhador? Primeiro, salário mínimo, né? Depois, a jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal,
férias remunerada, assistência médica e carteira de trabalho assinada, tá? Então, esses direitos foram conquistados a partir de 1943, por onde? Através da Constituição, tá bom? Tarefa. Olha aí a tarefa que eu falei que você vai precisar da ajuda do papai ou da mamãe. Entreviste um trabalhador e verifique quais dessas leis aí que nós acabamos de ver ainda existem e mantenha asseguradas as condições de trabalho dos brasileiros. Lá você vai utilizar a ficha que está lá no seu livro, tá? Então, você vai lendo com o papai, responde e vá lá marcando, vá lá escrevendo, tá bom? E você sabia que em 1º de maio é considerado no Brasil e em vários países do mundo o Dia do Trabalhador? Você sabia? Foi nesse mesmo dia, em 1940, que o salário mínimo foi instituído por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um presidente, tá? Um presidente do Brasil nessa época. Idealmente, o salário mínimo deveria suprir as necessidades básicas de um trabalhador, sendo suficiente para cobrir despesas como moradia, alimentação, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene e lazer. Então, para que o salário mínimo foi instituído? Ele foi instituído, né, para que ele pudesse suprir as necessidades básicas de um trabalhador, da família do trabalhador, tá? Bem, você sabe o valor do salário mínimo hoje? Aí embaixo eu coloquei uma imagem para você, tá? Que você vai conhecer, você vai conversar com seus pais daqui a pouquinho. O salário mínimo, um trabalhador que recebe um salário mínimo por mês, ele recebe R$ 1.045, tá? Esse é o valor que ele recebe. E você conhece alguém que ganha esse valor, R$ 1.045, que é um salário mínimo? Você acha que esse valor aí é suficiente para as necessidades da família? Por exemplo, se na família tem 5 pessoas, dessas 5 pessoas, só uma pessoa trabalha e só essa pessoa recebe R$ 1.045. Você acha que ela vai conseguir suprir todas as necessidades? Pagar as contas, pagar a escola, se estudar em escola particular, comprar roupa, supermercado, tudo isso, você acha que esse valor é suficiente? Então, o que você vai fazer? Com a ajuda de seus familiares, registre na tabela abaixo, né, na tabela que está aí no seu livro, os gastos de sua família, os gastos que sua família costuma ter, tá? Então, depois que vocês preencherem aí essa tabela, você vai comparar com o valor do salário mínimo, tá? E depois você vai responder aí, o valor do salário mínimo de R$ 1.045, ele cobre as despesas familiares mensais. Então, preencha aí essa tabela, tá? Com o papai, com a mamãe e com a pessoa que estiver aí com você. Agora, vamos falar do trabalho das mães. Olha só. As mulheres, às vezes, elas enfrentam um dilema. Escolher se exercerão ou não uma atividade profissional fora de casa, especialmente após a maternidade. Muitas mães decidem trabalhar fora de casa, por vontade própria ou por necessidade. Outras, porém, optam por permanecer em seu lar, dedicando-se à educação dos filhos e aos trabalhos domésticos. Será que esse trabalho não remunerado aí das mães é fácil de ser realizado? Pergunta para a mamãe que tá aí com você. Mãe, é fácil ser dona de casa? Veja o depoimento aí de algumas mães. A primeira diz assim:
Passo o dia inteiro trabalhando, cuidando da casa e das crianças, mas quando anoitece, parece que não fiz nada. Olha o segundo. Algumas pessoas dizem que o que eu faço não é trabalho. Pensam que só podem ser considerados trabalhadores os indivíduos, ou seja, as pessoas que exercem uma atividade fora de casa. E a última, trabalho o dia inteiro em uma empresa e à noite ainda arrumo a casa. Faço comida e acompanho a lição dos meus filhos. É bem corrido. Então, qual a sua opinião a respeito desses depoimentos aí? Isso acontece? Será? Sim ou não? Você já observou o trabalho da sua mãe ou da pessoa responsável em sua casa? Como você participa auxiliando nos deveres domésticos? Olha só. Agora eu quero ver, hein, quem é aqueles que participam aí ajudando a mamãe em casa. E a última atividade é a seguinte. Entreviste sua mãe ou a pessoa que a representa nesse período sobre as atividades que ela realiza em prol do bem-estar da família, desde que acorda até a noite. Você vai elaborar um documentário em vídeo ou fotos que mostra o trabalho da mãe em casa ou fora de casa. Então você pode fazer por foto, né? Que você vai organizando. De manhã, o que a mamãe faz? Vou lá tirar uma foto da mamãe. Ou então, se ela trabalha fora de casa, né? Você pode mandar uma foto também com ela indo para o trabalho, por exemplo, ou no trabalho, tá? Depois você vai tirar uma foto no horário de almoço, se ela estiver com você. Depois você vai tirar uma foto ela ajudando você aí nas atividades. E à noite você tira uma outra foto. Assim você vai construir o quê? Um documentário, tá? Com fotos mostrando aí o trabalho da sua mãe, tá bom? Lembre-se, crianças, devemos sempre ajudar os nossos pais em casa, não é verdade? Mesmo que seja para você guardar os seus brinquedos, para você arrumar a sua caminha, tá bom? Para você ajudar a mamãe colocando a louça na pia, ou você que já tem 8, 9, 10 anos, que já gosta de ajudar a mamãe a lavar uma loucinha, já pode, né? Aqui em casa os meus filhos me ajudam a lavar a louça, né? Eles não lavam muito bem, mas eles lavam sim. Tá bom? Então, gatinhos, é isso, tá? Qualquer coisa, vocês me chamem, tá bom? Beijo, meus amores.